a sabedoria e o conhecimento que o vendedor tem da ponta é uma coisa que nunca pode ser desprezado pelo líder comercial. Seja ele um líder, um diretor ou um gerente. A diferença que vai ter daqueles caras que são mais transacionais para os caras que vão vender Netflix é a capacidade que esse cara tem de entender a dor do cliente. Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui à série Vortex do AceleraCast, uma série em que a gente traz gente de peso que trabalha com muitos milhões ou muitos bilhões ou muitas pessoas no time de vendas, times bastante complexos. Esse é o episódio número 7 e eu tô aqui com um convidado chamado Michael Lima. Já eu apresento ele, mas vai ser um papo muito legal. A gente estava esquentando os tamborins aqui um pouco antes da gente começar, só que eu posso dizer para vocês que vai ter muito de tecnologia de vendas, e talvez esse seja um dos episódios, pelo pouco que eu senti aqui, em que a gente vai falar bastante sobre processo de vendas. Então, se você é um vendedor que tem que passar pelo processo de vendas, fique atento. Se você é um líder de vendas, também fique atento para saber em que nível estamos quando falamos de processo de vendas. E você é um empresário, se você é um empresário, você então fique atento para ver as possibilidades de colocar isso no seu negócio, assim como nós fazemos com outros clientes aqui na Aceleração de Vendas. Bom, vou lembrar vocês, claro, de curtir, ligar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquele seu colega que precisa saber mais sobre vendas. Afinal, não é todo dia que a gente está diante de um profissional tão experiente como a gente vai conversar aqui agora. Vou pedir também para que vocês me sigam nas redes sociais, @Marcelo Charra, sigam também a Aceleração de Vendas, @Aceleracão de Vendas, e também que me sigam nas redes sociais aí, LinkedIn, Instagram e todos esses outros canais que nós temos. Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Michael. Vocês podem procurar no LinkedIn, e aqui a gente vai deixar o descritivo dele na bio. E o Michael, ele é formado pela USP e pós-graduado pela FIA. E eu descobri agora que ele é pós-graduado em engenharia de marketing. Já você vai falar disso aí, Michael, pra gente. Com mais de 15 anos de experiência em marketing, vendas e customer success no mercado de SaaS. Também vamos falar um pouquinho sobre SaaS, B2B. Atuou em empresas como Vivo e atualmente é diretor de negócios na Zenvia, empresa listada na Nasdaq, onde lidera a área de vendas, pós-vendas e muito mais. Seja muito bem-vindo, Michael Lima. Muito obrigado pelo convite, receber você aqui na sua casa. Muito obrigado mesmo, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Pô, maravilhoso. Pra gente, nós que agradecemos aí a sua presença. A gente tem um apreço muito grande pela Zenvia, assim, por olhar, né, e falar assim, nossa, uma empresa que trabalha na área de vendas, de marketing, vendas, né, mas também vendas, e que conseguiu chegar num tamanho em que chegou. Então a gente vai conhecer um pouquinho disso aqui daqui para diante. Mas antes de falar um pouquinho da Zenvia, de estrutura de vendas, queria conhecer um pouco mais o Michael Lima e saber como é que você chegou na Zenvia. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, Michael. Legal. Eu comecei trabalhando como consultor externo, uma consultoria pequenininha. Fiquei lá por bons anos, assim, uns 6 anos. E aí eu comecei a conhecer várias empresas grandes, processos, enfim, trabalhar meu networking, né? Fiz serviços para empresas como a própria Vivo, Telefônica, TIM, Alelo. E aí em algum desses trabalhos, dentro da própria Telefônica, eu apresentei tanto lá dentro que eles gostaram de mim e eu fui contratado. Eu já entrei na Telefônica, na Vivo, para trabalhar com tecnologia. Então, eu trabalho com tecnologia já há bastante tempo. Meu desafio lá era lançar um novo serviço de cloud, né? Um baita desafio lançar uma solução de cloud para uma empresa de telecom. Sempre é um desafio, não é muito a cultura deles, então foi uma transformação que a gente teve que fazer ao longo do tempo. Fiquei na Vivo, na área de marketing, trabalhando com desenvolvimento comercial, então muito próximo do time comercial já naquela época, por quase 5 anos. E aí depois fui convidado para ir para a Zenvia, para trabalhar na Zenvia. Passei pelo marketing, passei por pricing e depois assumi uma coordenação, depois uma gerência e agora uma diretoria de vendas e pós-venda lá dentro. Então já faz 5 anos que eu tô lá. Legal, parabéns pela trajetória aí, né? O que mais me chamou a atenção aqui, conversando com o Michael, é esse repertório que ele tem de marketing e vendas, que cada vez a gente vê numa coisa só. Existe até um termo que se usa aí do tal do WIS-Marketing, né? De Sales and Marketing, e não à toa ele chega numa posição aí bastante relevante. Entendo que com essas contribuições de ter uma visão de marketing, ele estava comentando aqui, vou pedir para você contar para a nossa audiência também, que na Vivo, embora você fosse marketing, você olhava para o comercial, né? Exatamente. E aí, então, contar um pouquinho dessa experiência e como é que você vê o marketing, né? Lá atrás tinha aquela questão, não, marketing é só awareness, né?
só para aparecer e tal. Então, como é que foi sua experiência na Vivo, mais ligada à questão de marketing e vendas, e como é que você vê o papel do marketing para contribuir de fato com vendas? Legal. A Vivo é uma empresa muito grande, né? Então, marketing B2B, já naquela época era uma área muito grande, assim, era um departamento grande. E eu atuava num departamento bem interessante que poucas empresas têm, que é o desenvolvimento comercial. Qual que era o papel do desenvolvimento comercial naquela época? Era ajudar o time de vendas a aumentar a conversão, seja através de apresentações, treinamentos, listas qualificadas, enfim. O meu papel era transformar um vendedor que vendia banda larga, que vendia internet, que vendia banda larga, telefone fixo, para que ele pudesse mudar um pouco o mindset dele, para que ele conhecesse e falasse com o cliente dele sobre cloud. É uma solução muito mais técnica, muito mais robusta, né? Então, eu participava de todos os forecasts com os gerentes de venda, atendia diretamente todos os gerentes de venda, então eu tinha muito mais interação já naquela época com o time de vendas do que com o time de marketing por conta da minha função, né? Então, eu participei basicamente do lançamento desse serviço lá dentro, fui o responsável pelo lançamento, viajei o Brasil inteiro para treinar as equipes da Vivo fora de São Paulo, e foi um desafio muito grande, assim, como é que você fala para um vendedor que está acostumado a vender a vida inteira banda larga para ele vender cloud, né? Quais são os gatilhos que você pode, conversando com o seu cliente, identificar para falar, para aquele cliente especificamente seria interessante oferecer esse tipo de serviço, né? Então, eu era responsável tanto pelas coisas mais básicas do marketing, como as apresentações que ele enviava para os clientes, todo o treinamento que a gente oferecia para os vendedores, até coisas realmente mais de pitch de vendas. Assim. Então, caro vendedor, se você está com o seu cliente e ele fala para você que está armazenando alguma informação na nuvem, ou você está falando com ele sobre banda larga, né? E em algum momento ele fala que ele usa a banda larga para salvar arquivos na nuvem, talvez esse seja um gatilho importante para que você possa oferecer uma solução de cloud nossa. Né? Então, era esse tipo de coisa que a gente fazia bastante lá dentro. Deu bastante certo, né? Hoje a Vivo tem uma área gigantesca, só de tecnologia, é um dos principais business que cresce lá dentro hoje. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Nossa, que maravilhoso. Realmente bastante complexo, né? Nós tivemos um cliente aqui da área de uma rede de franquias, de ótica, né? E a gente passou por um desafio lá que me chamou a atenção quando você falou que ele vendia banda larga e passa a vender, então, cloud, né? Lá eles vendiam óculos e eles passaram a vender um serviço, que é como se fosse uma garantia estendida, algo assim, o cartão de todos e tudo mais. E a gente sentiu a dificuldade que é do time de vendas de estar habituado a vender um produto, no caso um hardware, que é o óculos, e ter que passar a vender um serviço. Né? Você sentiu isso, vamos dizer, olhando pelos olhos dos vendedores, né? Se fosse possível isso naquela época, quer dizer, eu sou um vendedor que vendo banda larga e vejo que é uma coisa objetiva, embora não seja visível, né? Mas tem um cabo ali que está ligando e está entregando alguma coisa. Para passar a vender uma cloud que fica é um negócio meio que abstrato, né? O próprio nome diz uma nuvem, né? Eu diria que meio gasoso, mas é algo que o cara não vê. Né? A gente fala, vou comprar tanto de espaço na nuvem, imagino que há alguns anos isso ainda era mais evidente assim. Como é que você vê essa questão de como profissional de marketing ter esse desafio de dizer, cara, eu preciso mostrar os atributos do produto, mas talvez aquele meu vendedor ainda não está conseguindo entender que eu saio de vender um produto para vender um serviço. Legal. Eu acho que um insight que a gente pode falar bastante sobre o time de marketing, assim, e isso me acendeu um alerta muitos anos atrás, ainda quando eu estava na Vivo, tinha um VP lá super inteligente, fora da curva, assim, ele era um cara realmente incrível. Ele estava na apresentação do marketing B2B, né, fazendo uma apresentação, e ele perguntou para todos os marqueteiros ali, né, quando foi a última vez que você falou com um cliente? E acho que tinha umas 250 pessoas e eu lembro que eu fui uma das únicas 10 assim que levantou a mão e falei, falei com o cliente faz 2 semanas, uma semana. Então acho que assim, mesmo quando eu dirigia time de marketing, para mim é muito importante que a pessoa de marketing fale com o cliente, porque essa é a única forma que ela vai conhecer de fato qual a necessidade, qual que é a dor que aquele cliente tem. Então acho que cada vez mais esse perfil do time de marketing que fica só no bastidor cada vez mais eu acho que vai ser mais raro, assim. Cada vez mais as empresas precisam que as pessoas do marketing tenham mais conhecimento, mais profundidade. E, obviamente, existem vários processos, né, várias coisas que o time de marketing pode fazer a nível teórico, como pesquisas, etc. e tal, mas nada como o dia a dia. Nada como o dia a dia de você ir visitar cliente para entender um pouco a necessidade. E aí, quando você visita o cliente,
naturalmente você vai percebendo quais são as necessidades dele ou quais são esses gatilhos que você pode utilizar para oferecer um outro serviço. Então, isso acaba sendo muito natural, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na Zenvia, eu tinha uma semana de Zenvia, eu falei assim, olha, eu quero ir visitar um cliente. Lembro até hoje do dia, lembro exatamente qual foi o cliente. E aquilo abriu minha cabeça de uma forma que dificilmente eu conseguiria de uma forma tão rápida conhecer nosso cliente, a dor do nosso cliente, sem visitá-lo. Então, talvez aqui a minha pergunta que eu faço para você, marqueteiro, que está me ouvindo aí do outro lado, quando foi a última vez que você falou com um cliente? Acho que isso é fundamental e a partir do momento que você visita, que você fala com o cliente, você começa a entender um pouco quais são as objeções, quais são os gatilhos para oferecer um outro produto, né? Tá muito na moda a próxima melhor oferta. Então, como é que você oferece a próxima oferta para o cliente sem saber da necessidade dele? Então, acho que para mim isso é fundamental. Nossa, quanta coisa rica, cara. Como é que fala de novo aí? Como é que você oferece a próxima melhor oferta? Next Best Offer, né, que falam, NBO. Próxima melhor oferta. Então, se ele compra uma banda larga, qual que é o próximo produto que ele pode comprar? Então, qual que é o cross-sell que eu posso fazer nesse cliente? Né? Então, por exemplo, olha aí, que interessante. em termos da Zenvia, falando da Zenvia, né? A Zenvia é uma plataforma que oferece soluções para que a empresa se comunique melhor com o cliente dela. Então, a gente costuma muito vender disparos de WhatsApp, disparos de SMS, disparos de e-mail. E aí, a partir do momento em que essa empresa que contratou a nossa solução está fazendo os disparos e o cliente dela está respondendo esses disparos, a gente já oferece para ele isso de uma forma automática, inclusive, sem nenhuma interação de humano. Olha, já que seus clientes estão respondendo e você não quer contratar uma solução de atendimento comercial para você falar com ele de uma melhor forma, né? Então, essa próxima oferta é muito importante você mapear, né? Qual que realmente é o próximo produto que você pode oferecer para o seu cliente. Nossa, que maravilhoso. Eu fico até emocionado aqui, Michel, porque nós visitamos empresas dos mais diversos tipos, assim, né? Mas entendo que as empresas de tecnologia e tal avançaram bastante nesse tema, e a gente vai para outras empresas menores e que acham que isso é só as big techs que podem e tal. Só que essas tecnologias estão muito acessíveis para uma pequena empresa. O cara que tem um time de 4 vendedores, de 6 vendedores, de 20 vendedores, o cara já pode acessar tudo isso. Então, maravilhoso você compartilhar isso com a gente. Mas você focou bastante no cara do marketing, né? Eu queria que você focasse um pouco. Então, assim, a cabeça talvez do marketing, eu fico aqui mais no escritório, faço mais um trabalho de back-office. E do vendedor, assim, quando um marqueteiro chega com uma ideia de um NBO, né? Next Best Offer. Para o vendedor fala, puta, lá vem mais uma ideia do marketing, né? Como é que você olharia para o lado desse vendedor para que ele pudesse também se abrir um pouco para toda essa inteligência que hoje o marketing tem, baseado em dados, baseado na experiência, e ele não se sentasse naquela posição em que o vendedor diz, mas eu que vou para campo, eu sei tudo, eu sou o cara. Né? Como é que você vê essa questão do mindset do vendedor também tendo que ser um pouco marqueteiro, né? Então, antes ele fala, não, eu sou o cara do relacionamento, eu vou no meu cliente lá, eu troco ideia com o cara e tal, não manjo nada de dados, nem preciso saber disso. Como é que você vê essa leitura do ponto de vista do vendedor também? Os skills que ele tem que mudar, para onde ele tem que ir, como é que tem que ser a mentalidade dele? Tá. Acho que é engraçado você falar um pouco disso, porque essa rixa de marketing e vendas, ela é inerente, assim, ela sempre existiu e ela vai continuar existindo, acho que por mais alguns anos aí, ela é natural. Inclusive, foi uma das coisas que me fez ir para vendas, inclusive, foi essa não rixa, porque minha relação sempre foi muito boa com o time comercial, mas foi essa dúvida, esse questionamento, tipo, será que é tão difícil estar na frente do cliente? Será que o que os vendedores falam realmente é verídico, é tão difícil assim? Vou tentar. Então foi aí que eu fiz o meu shift de carreira. Mas falando um pouco sobre os vendedores, o que eu sempre acho, assim, né? Vendedor vende o que dá dinheiro, vende o que é fácil de vender e vende o que ele tem confiança. Então, assim, se você chega para um vendedor dizendo, olha, você vendia banda larga, agora você vai vender um produto que é totalmente diferente, que é a cloud. Se você não dá a confiança para ele, os insumos necessários, os treinamentos, trabalhar um pouco no mindset dele do porquê que isso é importante, dificilmente você vai conseguir fazer com que ele absorva de fato isso. Né? Então, acho que tem uma questão da empresa de mostrar o porquê aquilo é importante. Então, por exemplo, na época da Vivo, era importante a gente vender cloud porque tinha uma margem maior. Né? Então, isso que era sustentável para a empresa. E para o vendedor, o que era bom? Porque ele poderia ganhar mais dinheiro em um único cliente. Né? Então, já que ele estava batendo na porta de um cliente lá, ele poderia já vender alguma outra coisa e aumentar o share dele naquele cliente e ganhar mais dinheiro com isso. Né? Então, mas é super importante
treinamento para que o vendedor se sinta confiante. Isso é super importante. Eu costumo falar bastante pro meu time que treinamento é importante, tem que ser feito todos os dias praticamente, assim, ou minimamente semanal. E principalmente treinamentos simulados, né, que são os famosos roleplays, assim. Então, você fazer uma apresentação para o seu time de vendas, falando sobre o produto, sobre as objeções, etc e tal, é desafiador. E é fundamental, né? Isso é fundamental. Mas você fazer o inverso, o vendedor te apresentar como se ele estivesse na frente de um cliente, que são os famosos roleplays, isso é o que, de fato, o vendedor vai se sentindo mais confiante, né? E aí você vai dando aqueles toques para ele, fala assim, eu achei que você abordou esse tema dessa forma, se você falasse isso seria um pouco mais interessante, né? Assim que o vendedor vai se sentir mais confiante, porque assim, o vendedor nunca vai oferecer alguma coisa para o cliente dele que ele não está confortável e não está confiante em falar. Porque ele pode se queimar, né? Então, por exemplo, se eu vou vender uma banda larga para um cliente e eu falo sobre a cloud, né? E ele me faz uma pergunta que eu não consigo responder, e o vendedor fica numa situação constrangedora, né? Isso pode, inclusive, anular a venda de banda larga dele. Então, falando com a cabeça do comercial, né, do vendedor, é super importante para mim que ele ganhe dinheiro com essa solução, que ele esteja confiante e que ele saiba do que ele está falando. Então, acho que esses 3 pilares são fundamentais. O que eu vejo como erro, assim, em muitas empresas é remuneração variável. Então, você está querendo colocar um produto novo na tua empresa, que ele é mais vantajoso, porque ele tem mais margem, só que no seu incentivo comercial, se você não fomentar isso, se você tiver no mesmo patamar do que ele já está acostumado a vender, dificilmente ele vai se esforçar, porque ele vai ter um esforço muito maior, porque ele não conhece aquela solução, né? Então vai ser muito mais complicado para ele. Então ele vai continuar vendendo lá o dia a dia, o pãozinho quente dele, né? Então é muito interessante, às vezes, que algumas empresas fazem colocar um acelerador para esses produtos novos, né, que fornecem mais margem, ou colocar alguma meta específica para esse produto novo. Então, esse é um ponto importante também que precisa ser avaliado. Mas, para mim, esses 3 pilares cobrem bem, assim. Se ele ganha dinheiro, se ele está confortável e se ele sabe do que ele está falando, para mim, isso é fundamental. Muito legal. Cara, legal você falar isso, assim, porque eu percebo também essa inteligência do vendedor, né? Eu digo que é uma inteligência tácita, vamos dizer assim, em que na prática ele vai vendo, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E eu vou fazer uma comparação aqui, talvez, nos mais simples dos vendedores, que são aqueles vendedores de farol. Né? Então, cara, o cara, se vai chover, tá na boca do estádio, ele vai vender capa de chuva. Ele já é um negócio, você não precisa explicar para ele, oferta e demanda. Né? O cara é muito sensível. Né? Você tá lá no farol, o cara te olha, ele viu que você olhou, opa, tem um lead, né? O lead deu uma pista, olhou pro lado, viu minha caixa de chocolate e o cara quer comprar. Então, é uma inteligência que se tem no time de vendas e que eu acho que por vezes é ignorada. Nesse lugar de dizer assim, eu quero que o cara faça um up cross-selling, mas, cara, legal, qual incentivo você deu para isso? Se não tiver o incentivo, ele vai falar, cara, é mais fácil eu vender isso aqui, eu prefiro abrir um novo cliente, porque está mais fácil do que eu fazer um upselling com uma solução que ainda não está pronta e que às vezes vai prejudicar a minha solução natural, minha solução principal que está com ele, né? Então, muito legal de você trazer todas essas amarrações. E de fato, é o que traz dinheiro, o que é fácil e que ele tem confiança, né? E isso é fundamental e, assim, uma coisa que a sabedoria e o conhecimento que o vendedor tem da ponta é uma coisa que nunca pode ser desprezado pelo líder comercial. Seja ele um líder, um diretor ou um gerente. Quando eu fiz o shift da minha carreira do marketing para vendas, a primeira coisa que eu fiz foi, eu falei com cada um dos meus vendedores, com cada um, marquei um one-on-one com cada um deles e perguntei para ele assim, o que te impede de vender mais hoje? Fiz essa pergunta para todos os meus vendedores e eu planilhei isso. Assim, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou isso. E o engraçado que depois, quando eu planilhei essas informações, tinham 50% das objeções ali dos vendedores eram as mesmas. E aí eu fiz uma reunião com todo o time e falei assim, gente, meu bate-papo não foi à toa, tá aqui, esse é o gráfico das coisas que são as maiores objeções para vocês. Agora minha pergunta é, se eu resolver esses 3 primeiros itens aqui, vocês me garantem que vocês vão vender mais? O pessoal bateu no peito e falou assim, eu garanto, me ajuda a resolver que eu vou vender mais. Dito e feito, cara. Eu trabalhei alguns meses para resolver aqueles 3 principais problemas, as 3 principais objeções. Nosso MRR cresceu, assim, nossa receita, né, de venda cresceu absurdamente, assim. Então, o conhecimento que o vendedor tem da ponta é fundamental para a empresa. Assim, qualquer empresa está desprezando esse conhecimento é uma riqueza que está sendo jogada fora, assim.
Acho que a grande dificuldade que as empresas têm é sistematizar esse conhecimento. Isso que para mim é fundamental e é o difícil mesmo, né? Como é que você faz que o vendedor preencha o CRM corretamente e coloque as informações lá do porquê ele está perdendo venda, para que você use essas informações para você melhorar seu produto, seu serviço, sua oferta, seu preço, né? O seu treinamento. Isso para mim é o mais desafiador. Obviamente, quando eu fiz o shift da minha carreira, foi um piloto, digamos assim, né? Eu queria aquele conhecimento, então eu fiz a reunião por conta disso, mas hoje eu já tenho essas informações todas categorizadas, digamos assim, sistematizadas dentro do meu CRM. Qualquer momento do dia eu posso ir lá pegar essas informações, extrair e tomar as minhas decisões com base na riqueza do time comercial, né? E aí, obviamente, você tem o qual e tem o quant, né? Dentro do CRM eu consigo ter essas duas informações, mas ainda eu visito muito clientes, mesmo na minha posição de diretor eu ainda faço muito isso, porque acho que essa é uma riqueza incrível também. E ainda assim eu falo com muitos vendedores, porque tem algumas coisas que são quali mais do feeling do vendedor, essa inteligência mais tácita que você disse, que dificilmente você vai conseguir sistematizar dentro de um CRM. Mas eu acho que essas duas coisas andando juntas, né? Você falando com o cliente, falando com o vendedor e sistematizando isso dentro do teu CRM. E eu estou falando aqui CRM, mas, gente, pode ser uma planilha de Excel. Tá? Para as empresas menores, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um sistema muito simples. Não entendam um CRM como uma coisa super complexa de todo mundo, porque não é. Né? Então, acho que essas coisas são fundamentais assim, para aproveitar ao máximo a inteligência tácita do vendedor. É uma coisa que a gente vê, né? Você comentou aí vou te falar aqui do feeling do vendedor, né? Que a gente vê nos CRMs é o tal do frio, morno e quente, né? Assim. O frio, morno e quente se o time do cara ganhou e do cliente também, tá quente. Se o time dos dois perderam, tá frio, né? Porque é um feeling, né? Exato. Então isso é uma coisa comum que a gente encontra nos CRMs, frio, morno e quente, né? Mas você sabe que depois de implantar muitos CRMs com muitas empresas, eu entendo que talvez assim, se tiver combinado de que aquilo é o feeling do vendedor, eu acho que tem que ter esse campo, porque de fato o cara é quem foi lá e quem viu. Exatamente. E a gente corre o risco de ter um viés, né, do vendedor dizer, esse vendedor é mais otimista, etc e tal. Mas se não fosse necessário esse contato humano, a gente resolvia tudo com inteligência artificial. Então eu acho que se tiver um campo que é combinado, aqui não tem evidências, aqui é o feeling do vendedor. Maravilha, a gente vai conseguir depois mapear quais são os vendedores mais otimistas e mais pessimistas, né? Exatamente. Aquele cara que põe tudo frio e acaba fechando 30%, que põe tudo quente e depois fecha 15%, né? Então acho que tem que ter o espaço para o feeling do vendedor, senão não precisava ter um ser humano, né? Esse frio, morno e quente você já consegue colocar alguns indicadores um pouco mais robustos ali, né? Então, se a empresa é do teu perfil, se você teve muitas atividades naquela conta nos últimos meses, existe uma forma de fazer isso de uma forma mais evidente, né? Evidente, com mais dados. Mas assim, mesmo que você queira fazer pelo feeling do vendedor, eu acho que é super plausível também, assim. Você coloca no teu playbook e formaliza com o seu time de vendas. Ó, você vai colocar as informações aqui. Se tá quente, você acha que vai fechar esse mês, você coloca quente. Isso é fundamental para você ter um forecast, por exemplo. Então você chega ali no começo do mês e fala assim, minha meta é 50 mil reais. Se eu pegar aqui os leads quentes que tem para fechamento desse mês, eu tenho 35 mil. Se tá combinado, tá tudo bem, né? E aí acho que é papel dos líderes de venda ir acompanhando, né? E trabalhando com esses vendedores. Falar assim, ó, você tinha aqui no começo do mês que ia fechar 20 mil nesse mês e você fechou 15. Então vamos tentar trabalhar um pouquinho melhor no próximo mês para tentar ter uma assertividade. Ou o contrário, né? Você falou que ia trazer 10 e você trouxe 30. Então isso também, obviamente, isso é ótimo, isso é excelente, continue fazendo um bom trabalho, mas isso é ruim para a previsibilidade da empresa, né? Então, acho que o meu ponto precisa estar bem combinado. Os famosos playbooks falam sobre isso, né? Como é que você preenche o CRM, o que você considera como frio, morno e quente. Se, por exemplo, o lead, né, o cliente, já está em processo de assinatura, você pode colocar em quente. Qual que é o processo dentro da empresa, se é um processo de compra super robusto, se vai passar por licitação ou por RFP, né? Ou se realmente, acho que assim, o importante é que isso esteja documentado e alinhado com todos sobre o que é frio, morno e quente. A partir do momento que está alinhado, está combinado, acho que isso é você ir ajeitando todos os meses para cada vez ter mais previsibilidade na venda, que é o que todo mundo quer hoje em dia, né?
Perfeito. A gente aqui, a gente considera, vamos dizer que a gente tem um funil com 7 etapas, né? E aí todas as etapas devem ter de fato um gatilho, né? Então, eu fiz a apresentação para o cliente, aí para outra etapa eu mandei o orçamento para o Legal. cliente, ele interagiu com a proposta e tal. Então, eu não estou defendendo o Free Money Quente como a única métrica, mas lá no fundo do funil, a hora que você olha assim, no forecast, né? O cara passou por todas as etapas, está dentro do ICP, o cara, já apresentou proposta, tem 35 atividades na última semana, sei lá. Cara, aí naquela reta final ali, bicho, deixa um espacinho dizendo, pessoal, isso aqui é o feeling do vendedor, então passamos já por todas as etapas, com todos os gatilhos garantidos, mas o que tem para fechar esse mês? Eu acho que tem isso aqui. E eu acho que parte desse processo é de uma interação e de uma, vamos dizer assim, de uma sincronicidade do vendedor com o CRM. Porque o que a gente vê, os vendedores, ou ele põe tudo frio e fecha um monte, ou ele põe tudo quente e não fecha nada. Não quer se comprometer, né? Mas esse é o processo de autodesenvolvimento. É como a gente vai falar de esporte aqui também, mas é como eu vou para academia, eu falo, cara, eu vou colocar ali no 7, porque eu tô aguentando fazer o supino com 7. Mas, e depois? Eu vou começar com 8. Ficou pesado para mim, volto pro 7. É esse processo de se autoconhecer no sentido de dizer, cara, eu tô colocando métricas para no final do mês eu poder dizer, cara, eu vou fazer o supino com 7 ou com 8 quilos. Exatamente. E isso é uma parte disso é feeling, mas que legal, eu tô aprumando o meu feeling. Cara, eu disse que ia fechar 50 mil de feeling de quente, eu fechei 35. Pô, de repente eu estou sendo otimista em algumas contas. Isso já é um processo de autodesenvolvimento porque tem um não atingimento de uma expectativa. E aí que a gente desenvolve, né? Exatamente. Porque se a gente soubesse exatamente como é que as coisas iam acontecer, a gente não tem o desenvolvimento, né? Exatamente. Muito legal, Michel. Aqui, rico demais aqui, velho. Mas a gente falou aqui da Vivo, você já trouxe várias coisas da Zenvia, né? Mas como é que você sai da Vivo, vai para a Zenvia e sua trajetória dentro da Zenvia? Eu fui para a Zenvia em 2019. A Zenvia basicamente era uma empresa. A Zenvia ainda é uma das maiores disparadores de SMS, maiores brokers de SMS ainda hoje, né? Naquela época a gente só fazia isso. O nosso objetivo era crescer em outras iniciativas com maior margem, né? Então, a partir disso a gente começou a vender software. Então, a Zenvia hoje é uma plataforma de comunicação que ajuda as empresas a se comunicarem com os clientes finais. Qualquer coisa que você precise, desde o marketing, vendas, até pós-vendas também. Então, se concretiza a gente tem software de atendimento ao cliente, helpdesk, software de atendimento pelo WhatsApp, disparo de SMS, disparo de WhatsApp, disparo de e-mail, ferramentas de automação de marketing, enfim, uma série de coisas. E a gente passou por um processo de transformação ao longo desse tempo para chegar ao que a gente é hoje, que é essa empresa de software, listada na Nasdaq e tudo mais, né? Em 2019 ainda, a gente lançou nosso primeiro software, que foi um software de atendimento ao cliente, com chatbot já naquela época, chatbot de fluxo, não, chatbot mais simples. E aí, de lá para cá, a gente vem crescendo absurdamente. Na época, quando eu entrei na Zenvia, a gente tinha 200 funcionários, a gente trabalhava 100% presencial. Hoje em dia, a gente tem mais de 1.000 funcionários e trabalha 100% remoto. Eu tenho pessoas na Suécia, na Argentina, México, Chile, Equador, vários estados do Brasil. Então, foi uma transformação gigantesca que a gente passou por lá. O IPO, basicamente, sustentou a gente no sentido, digamos, de ajudou a gente a investir em outras empresas, né? Então, a gente comprou empresas super grandes, como a Movidesk, a Ciena, fora do Brasil, a SenseData, que é uma empresa que faz especificamente a parte de sucesso do cliente. Então, a gente incorporou bastante coisa, bastante ferramenta ao nosso portfólio, que já era bastante grande na época. Tá? Isso foi em 2021. Qual que é a origem da Zenvia? Porto Alegre. Porto Alegre. Empresa brasileira. Que legal. 100% brasileira. Conta um pouquinho da origem dela, assim, dos sócios, que eu acredito que você deva conviver com eles. Convivo já deve bastante. ter convivido mais, né? Porque agora cresceu, mas não, com certeza ainda, na cadeira que você tá... Ainda tem um reporte bastante próximo do Cássio, que é o CEO, Cássio Bobson, um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele basicamente fundou a empresa na garagem dele, em Porto Alegre, ainda na época ele é gaúcho. Ele começou a desenvolver a Zenvia como um software de organização de baladas na época. Disparava SMS para convidar as pessoas para baladas, etc e tal. Viu que tinha um business importante aí no SMS e foi onde a Zenvia cresceu. Disparando o SMS, hoje foi meio que onde a Zenvia despontou mesmo assim. A Zenvia hoje é um dos principais brokers de SMS do país. E a partir disso, de 2019, a gente começou a evolução do nosso portfólio, um pouco antes disso, na verdade. Né? A gente incorporou, a gente é um dos principais players, parceiros da Meta hoje para o WhatsApp, então a gente só usa a API oficial. Compramos uma empresa de voz no passado, também em 2018, se eu não me engano.
Então, a Zenvia cresceu como uma empresa de SMS e foi ampliando o seu portfólio, que é bastante robusto hoje, principalmente depois do IPO. A gente fez um IPO em Nasdaq em 2021, que foi onde a gente usou a verba para comprar empresas, como eu falei já aqui anteriormente, para ampliar um pouco o nosso portfólio. Mas a história da Zenvia é linda. Quem não conhece, acho que vale a pena acompanhar o Cássio Bobsin. É um dos principais empresários e empreendedores que a gente tem no nosso país, que saiu de uma garagem de Porto Alegre para o IPO em Nasdaq. Então, foi uma história bastante linda que a gente vem construindo lá dentro. Que maravilha, pô. O Gauchada aí mandando bem, né? Várias startups de lá, né? Várias. Eu tive em Porto Alegre, inclusive, na semana passada. Visitei lá o Instituto Caldeira, várias startups bombando. Então, tem um núcleo muito legal de desenvolvedores, de empreendedores ali dentro. Que legal, muito bom. E como é que você está vendo esse cenário de startups no Brasil, assim, né? Eu vejo que a gente passou por aquele boom de que todo mundo fazia startup, tinha de todo tipo, aí teve uma disponibilidade de dinheiro no mundo para essa finalidade, que também acabou crescendo bastante. Agora, eu vejo talvez que há um pouco mais de racionalidade, como tudo, né? Há uma expansão. Sim. E depois... Uhum. Como é que você está vendo esse cenário de startups aí? Você que está numa ex-startup, né? Ou chama ainda, o pessoal ainda chama de startup? Já não chama mais, né? Não se chama mais de startup. O que eu vejo, eu acho que foi o que você falou, assim, a gente passou por um cenário aqui dentro do Brasil que a gente captava dinheiro muito fácil, né? Que a gente conseguia investimentos muito fáceis, né? Principalmente falando em startups. O cenário hoje é outro, né? Por conta das inflações, etc., o que está acontecendo no mundo. E eu vejo exatamente isso hoje. Ainda é um ecossistema muito forte. A gente ainda tem muitas startups muito boas aqui dentro, muito interessantes. Só que eu acho que hoje com mais racionalidade, assim, eu acho que as pessoas estão investindo hoje, criando empresas um pouco talvez mais avançadas do que numa etapa passada, num período passado, assim. Então, as startups ainda estão surgindo, estão sendo criadas, né, principalmente com a IAG, agora Inteligência Generativa. Ela ajudou várias startups a crescer, tanto do ponto de vista operacional, né, de eficiência, etc. e tal, como o uso da IAG na própria tecnologia da startup. Então, eu vejo ainda muitas startups muito legais surgindo, com ideias muito inovadoras, só que, de fato, de uma forma mais racional. Assim, uma quantidade um pouco menor, mas talvez uma qualidade um pouco mais alta, assim, digamos. Legal. Você falou de IAG aí, né? Queria trazer um pouquinho esse tema da inteligência artificial. Você acredita que daqui a alguns anos os vendedores vão deixar de existir? Você acha que eles continuam existindo? E qual é o papel da IAG com o vendedor, né? Legal. Esse é um tema que está super na moda. Eu não acho, meus vendedores me perguntam bastante, né? Até quando eu vou ficar aqui? Vocês estão direcionando várias coisas para o e-commerce ou para a IAG e tal. Assim, gente, eu quero que cada vez mais os meus vendedores foquem nas minhas vendas maiores, nas minhas vendas para grandes e médias empresas, vendas com maior margem, vendas com maior MRR, maior receita, né? E, de fato, eu quero que o meu e-commerce, a Zenvia tem um e-commerce hoje, ou o próprio chatbot, venda essas vendas um pouco mais simples, né? Porque hoje, por exemplo, para o próprio vendedor fazer umas vendas muito pequenas, para ele não compensa. Porque o que acontece? Como a meta dele é com base na receita, né? Ele fazer vendas muito pequenininhas agrega um pouco a cota dele. Então, para ele também é interessante que essas vendas saiam pelo e-commerce, porque ele tem mais tempo para focar em vendas de MRR maior, de receita maior. Né? Então, para eles também é interessante. Assim, IAG é um tema na moda, eu não vejo a IAG substituindo os humanos, como muitos falam, mesmo daqui 15 anos, enfim. O que eu vejo é que tarefas muito operacionais, essas sim serão substituídas, né? Tarefas muito processuais, que hoje a IAG já consegue fazer muito bem, e essas sim eu vejo sendo substituídas. O que eu vejo também é que muitas empresas elas querem somente substituir vendedor, né? Quero fazer venda de forma automática, etc. e tal. O que a gente às vezes esquece é que a pessoa que compra é um humano. E às vezes ela quer falar com um humano, né? Pode ter uma dúvida específica ou ela precisa desse contato para se sentir um pouco mais segura para comprar, e isso a IAG dificilmente vai oferecer, né? Então eu vejo a IAG assim, como uma ferramenta super poderosa para substituir processos muito manuais, substituir processos de qualificação que sejam muito repetitivos, por exemplo, mas substituindo 100% dos vendedores eu não acredito, tá?
uma coisa que eu vejo as pessoas pouco falarem é como que a IAG pode ajudar o vendedor e não substituir o vendedor. Então, a gente fez uma iniciativa muito legal dentro da Zenvia, que a gente, inclusive, já vende para outras empresas, para várias outras empresas, que são os famosos copilots, né? Como é que funciona normalmente? Você lança, por exemplo, um produto novo na tua empresa. Você dá o treinamento lá, lindo, 2 horas, tal, maravilhoso, isso é super importante, mas o que acontece? O vendedor pega a pastinha dele lá e vai começar a fazer as reuniões com os clientes. E aí surgem um monte de dúvidas fora do contexto do treinamento. Como é que os vendedores fazem para resolver essas perguntas normalmente? Pergunta para o líder comercial, que às vezes não sabe, ou pergunta para alguém de produtos, né? E aí é 2, 3 horas, 4 horas para ter essa resposta. Então, o que a gente fez? A gente estava num momento de lançamento de uma solução nova, que era super complexa, porque basicamente ia mudar todo o portfólio do vendedor, que chama Zenvia Customer Cloud, que é essa plataforma única que faz disparo, atendimento, tudo que a empresa precisa para se comunicar com o vendedor dela. A gente estava justamente nesse momento, foi em março desse ano, e a gente previu, vamos ter muitas dúvidas porque é uma solução nova. Então, como é que a gente faz para tentar ajudar o vendedor a sanar essas dúvidas de uma forma mais rápida? Então, basicamente, o que a gente fez foi pegar uma FAQ que a gente já tinha e com todas as dúvidas dos nossos vendedores e que surgiu no dia a dia, alimentou uma IAG e hoje aquela dúvida que o vendedor mandava para produtos e tinha 3 horas, 4 horas, às vezes um dia para ser respondido, hoje ele tem de forma instantânea. Ele vai lá na ferramenta de comunicação interna que ele usa, pode ser o WhatsApp, pode ser o webchat, pode ser o que for, vai lá, faz a pergunta e dentro da reunião com o próprio cliente ele já tem a resposta. Então, isso foi uma coisa super simples, mas que poucas pessoas falam, pouquíssimas pessoas falam. Eles se preocupam muito mais como substituir o vendedor e não como ajudar. Custo baixíssimo, a gente gastou muito pouco para implementar isso. Foi super rápido, porque essa é uma outra coisa que a IAG permite hoje, de você implementar essas tecnologias de uma forma muito rápida e sem esforço técnico, porque hoje você tem ferramentas, inclusive a Zenvia, que te ajuda a fazer isso sem nenhum esforço técnico, você não precisa ser um desenvolvedor para isso, e você consegue implementar isso, gera uma produtividade gigantesca para a sua operação. Gigantesca mesmo. Assim. A gente teve, para você ter uma ideia, em menos de um mês, mais de 1.000 interações com essa ferramenta que a gente criou interna, com esse Copilot. A galera aderiu mesmo. Aderiu mesmo. E eu tinha um pouco dessa percepção no começo. Será que a pessoa vai gostar, tal? Hoje, a gente chama ele carinhosamente de Gohan. Vou mandar um abraço, inclusive, pro Davi e pro Vic, que desenvolveram lá dentro da Zenvia, que são os curadores. Gohan é o do arroz? Não, Gohan do Dragon Ball mesmo. Ah, tá, legal. A gente deu uma personalidade para ele, digamos assim. Isso é uma coisa bem legal também. Se o Gohan fica fora 1, 2 horas, os vendedores ficam desesperados hoje. Já é o melhor indicador, né? Exatamente. Tá todo mundo usando. O pessoal me chama e fala assim, Michael, o Gohan tá fora do ar, preciso tirar uma dúvida, o que eu faço? Então, eu fico muito feliz com esse projeto. Assim, acho que foi um dos melhores projetos que eu implementei na minha vida. Ele é super simples novamente. E parece que não ajuda, assim, mas isso aumenta na conversão do vendedor, aumenta na curva de aprendizado do vendedor, né? Se um vendedor, por exemplo, entra na Zenvia, além dos treinamentos que ele tem, ele já tem acesso à base de conhecimento para ir tirando dúvida. Né? Então, eu penso sempre na IAG, obviamente, em automatizar alguns processos que são muito manuais, mas também como é que ela vai ajudar a vida dos meus vendedores, dos meus pré-vendas, do meu time de CSM, porque o time de CSM também usa, também gera bastante dúvida, né? Então, eu vejo a IAG muito mais dessa forma. Outra coisa super legal que a gente fez são uma base de conhecimento específico para RFX, né? Então, RFX, para quem não sabe, é um processo de grandes empresas para passar por compras, né? Então, quando uma empresa vai fazer uma grande compra, ela passa por uma concorrência, que são as famosas RFPs, e vem uma série de perguntas de segurança, de infraestrutura, enfim, sobre a empresa. E muitas vezes essas perguntas são repetitivas. Como é que era o processo antes? A gente pegava essa planilha, preenchia as informações que a gente sabia, mandava para o time de segurança, mandava para um time de infraestrutura para eles responderem as questões específicas deles. Hoje a gente tem uma base de conhecimento que a gente sobe um Excel, a IAG preenche automaticamente as informações
e a gente consegue muito mais celeridade. Então, antes o que a gente demorava, às vezes, uma semana para preencher uma RFP, hoje a gente demora mais tardar. Se não tiver a pergunta na base, a gente demora um dia. Então, tudo isso é produtividade, Sim. entende? Então, como ajudar o time comercial a vender mais? Inclusive, o próprio Gohan, né, que é essa ferramenta interna que eu citei aqui, se o vendedor faz alguma pergunta que não tem dentro do Gohan, isso automaticamente alimenta a base de conhecimento, aí o curador vai lá, responde essa pergunta e já fica para todos os outros vendedores que fizerem. Então, a IAG permite isso. A IAG permite para mim essa facilidade de implementação, essa humanização da resposta, né? A resposta que a IAG te traz, ela é muito mais humanizada de fato. Então, essa rapidez, esse leque de conhecimento técnico, essa falta de conhecimento técnico, hoje você não precisa mais, porque existem diversas ferramentas que te permitem fazendo isso, subindo uma base de conhecimento e dando um play. Né? Então, para mim, é assim que eu vejo a IAG hoje. Tá? Muito legal. Cara, eu acho assim, o que me correu na cabeça agora assim, é como alguém perguntar no passado se com o micro-ondas vai deixar de ter cozinheiro. Né? Então, a IAG é mais ou menos isso, né, cara? Assim, pô... Boa, ótima metáfora. Né? Pô, você vai ter comidas congeladas que para aquela comida você não vai precisar ter o cozinheiro, mas você vai ter o micro-ondas que vai precisar descongelar alguma coisa que vai passar por um chefe de cozinha e etc e tal, né? E foi legal você trazer isso, porque eu tenho, nas minhas palestras, eu tenho um gráfico que eu respondo essa pergunta. As pessoas falam assim, Marcelo, o vendedor vai deixar de existir? E aí eu coloco lá desde vendedores que vendem iFood ou que fazem parcerias de iFood com estabelecimentos comerciais até os vendedores da NVIDIA. Legal. E passando por Netflix e tudo mais. E aí eu falo, cara, se vai deixar de existir, eu imagino que vai deixar de existir pela Netflix. Provavelmente você tem Netflix? Sim. Você comprou por um vendedor? Não. Então eu falo, cara, a Netflix não deve ter vendedores. Aí eu falei, cara, como é que eu vou tirar isso cientificamente? Enfim, fui no LinkedIn, falei, deixa eu ver quantas pessoas de vendas tem na Netflix. E 10% da força de trabalho da Netflix são vendedores. Então, a diferença que vai ter daqueles caras que são mais transacionais para os caras que vão vender Netflix ou que vão vender NVIDIA, que são produtos bastante sofisticados, Envy, etc e tal, para grandes empresas, é a capacidade que esse cara tem de entender a dor do cliente com todos os seus cenários que a inteligência artificial pode contribuir, mas não só ela é possível, criar conexão com o cliente e mostrar como é que a minha ferramenta vai atender melhor a dor dele do que outra. E aí eu entendo que esse lugar não vai deixar de existir nunca. Porque Exatamente. sempre vai ter alguém com uma dor específica que não vai ser só transacional. Eu comprar um tênis vai ser transacional. Eventualmente, se for um tênis de corrida, eu já vou querer saber a opinião do especialista. E aí talvez um tênis de corrida eu possa ter um especialista. Né? Então, eu estou contigo nessa aí de que as vendas vão ficar cada vez mais consultivas. Tem uma frase que eu uso sempre que assim, os clientes, né, os potenciais clientes, estão mais interessados em saber que você entendeu realmente a dor deles do que como funciona a sua ferramenta. Sua ferramenta é para você usar do meio da reunião para frente. O primeiro estágio é só você... Muito legal. Eu vi esse corte no Netflix no seu Instagram, inclusive recomendo, ficou bem legal. Que legal. Tinha assistido antes já, então já tinha visto essa sacada sua, foi muito legal. Legal, muito bom, cara, obrigado. E olha só, como é que então o vendedor tem que ser, porque assim, basicamente o que a gente está falando é dele usar uma ferramenta que é a inteligência artificial, ou seja, ela não vai te tirar do seu segmento, mas é um conhecimento que você precisa ter. O que nós vemos, né, utilizando a metodologia DISC, que eu acredito que você deva conhecer de alguma forma, é que a maioria dos vendedores são executores comunicadores, pessoas muito pragmáticas que se comunicam muito bem ou comunicadores executores. Legal. O que nós temos, a gente tem uma base de mais de 4.000 vendedores que nós já entrevistamos e fizemos o teste de perfil comportamental, competências e performance, de mais diferentes segmentos. E o que nos tem trazido esse teste é que aqueles vendedores que têm uma capacidade analítica maior são os que mais performam. Então, são pessoas que têm um destaque no desenvolvimento de relacionamento, que é diferente de sociabilidade. Se sociabilidade eu chego numa festa, falo com todo mundo, desenvolver relacionamento é me conectar com o cliente, que traz uma característica também, uma competência da empatia maior. E que tem um conhecimento lógico ou analítico ou analógico, vamos falar assim, maior do que outros. Como é que você vê essa competência para o vendedor que precisa utilizar a inteligência artificial para se manter update frente aos outros vendedores, mesmo ainda tendo que ter uma camada de relacionamento que essa talvez não vai deixar de existir nunca? Nossa, boa pergunta.
eu vejo que esse vendedor 100% relacional, que ele é só relacional, ele deixa de existir no futuro próximo. Eu não contrato, por exemplo, mais esse tipo de perfil. Não porque isso não seja importante, mas eu acho que hoje em dia, os nossos clientes, pelo menos os clientes da Zenvia, eles buscam algo a mais, né? E não só alguém que vá só interagir com ele ali, desenvolver uma relação que seja superficial, digamos assim, né? O que eu vejo os vendedores que souberem utilizar a IAG de uma forma inteligente, e assim, não necessariamente precisa ter conhecimento técnico, porque hoje em dia, olha o ChatGPT, você não precisa ter qualquer pessoa usa o chat do ChatGPT, né? Você entra lá, faz uma pergunta, pega a informação e usa, né? Então, não é necessário ter um conhecimento técnico para utilizar, mas quem souber utilizar isso bem, vai ser um diferencial, sem dúvida nenhuma. Isso tanto para, por exemplo, coisas muito simples que eu vejo meus vendedores fazendo e que a gente incentiva. Antes de você fazer a reunião com a empresa, vai no ChatGPT, pergunta para o ChatGPT quem é aquela empresa, quem é a pessoa, quais são os desafios que ela enfrenta, como é que está o mercado. E antes da reunião, você se prepara já com a ajuda do ChatGPT para ir mais bem pronto para a reunião, para ir realmente pronto, conhecendo aquela empresa que você vai falar. Porque vai ficar muito mais fácil de você entender a dor dela. Falam muito hoje em dia, né, que o melhor vendedor é aquele que passa boa parte da reunião com o cliente ouvindo. Você falou da metade, né, da reunião só demonstrando a ferramenta. Falam que o bom vendedor é até mais do que a metade, né? Então, se ele se preparou antes da reunião, e aí a IAG está aí para ajudar ele nisso, né? Se ele conseguiu criar esse relacionamento, que também é importante ainda com o lead, com o prospect, e ainda assim tem uma capacidade analítica de entender a dor do cliente e levar a demonstração para um ponto específico da dor desse cliente, eu acho que isso que vai ser o fundamental, assim, vendedores um pouco mais consultivos. Então, o que eu vejo muito é o seguinte, eu vou lá, fico falando sobre... Como eu sou diretor comercial, eu recebo muitas ferramentas, né? Muita gente me oferecendo ferramenta dentro do LinkedIn, etc e tal. Primeiro que as abordagens são extremamente superficiais, então eu recebo a mesma mensagem 5 vezes por dia, e obviamente aquilo não me chama atenção nenhuma, então eu descarto. Os poucos que são diferenciais, às vezes eu até me interesso e vou para a reunião. Falo um pouco sobre o meu desafio, etc e tal. O que eu vejo muita gente fazendo eu vou lá e faço um pitch igual para todo mundo. E aí, a ferramenta que ele está me demonstrando fica extremamente genérica para aquela dor que eu estou apresentando. Então, assim, o cara perguntou bastante sobre a minha coisa, mas não teve uma escuta de fato ativa para direcionar a ferramenta de uma forma consultiva para a dor que eu estava apresentando. Então, e eu acho que isso a capacidade analítica ajuda bastante. Eu consegui entender aquela dor e de uma forma consultiva direcionar a minha demo para aquilo. Então, o que a gente fala na Zenvia, por exemplo, é que o vendedor ele precisa, nos primeiros 2 minutos de call, falar exatamente o problema do cliente. Então, se você quer disparar um SMS, então aqui, ó, disparei um SMS. Viu como é rápido? Além disso, tem outras coisas aqui para você fazer. Né? Você quer fazer um atendimento no WhatsApp? Beleza, chama esse número aqui. Caiu na minha ferramenta. Olha como é que vai ficar, seu vendedor vai usar essa ferramenta aqui, que legal. É esse que você precisava? Putz, era realmente isso. Olha, além disso, você vai conseguir fazer isso, isso e isso. Então, esse é o desafio que a gente propõe para o nosso time todos os dias, né? E eu acho que é justamente isso, assim, o vendedor cada vez mais ele vai precisar ser analítico, ele vai precisar ser mais consultivo, porque essas vendas transacionais vão, de fato, ir para um e-commerce ou ir para uma IAG, essas vendas transacionais, de fato, elas vão matar o trabalho do vendedor, e esse vendedor não vai ter espaço mais, eu acho. Boa, muito legal. Acho que são várias dicas aí, né? Dicas simples de utilização da IAG, muito, muito interessantes e que, de fato, você, vendedor, se não estiver utilizando ainda, ou se você, empresário ou líder de vendas, não estiver ainda antenado como é que a IAG pode ajudar o seu processo de vendas, é um caminho aí para você poder explorar, né? Mas, Michael, vamos falar um pouco do seu desafio. Você tem quase mais de 100 pessoas que você lidera, e eu vejo que a gente vive
uma dor grande no processo de liderança, porque tem uma questão geracional. Nos times de vendas, a gente não tem um vocabulário único, cada um veio de uma escola de vendas, então um cara que veio da Ambev vai vir com um repertório, o cara que veio de uma outra fintech vai vir de um outro repertório. Quem já veio de startup, eventualmente outro cara era mais transacional, vendia ali sapato no shopping. Como é que a gente consegue liderar esse time e trazendo um tempero máximo aí pelo que você falou da questão do desafio dessa gestão remota, né? A gente vê ali também que o perfil dos vendedores são pessoas que gostam de estar conectadas com pessoas. Como é que é gerir mais de 100 pessoas nesse desafio intergeracional, sem ter um vocabulário único com o time de vendas por formação dos vendedores e ainda tendo que lidar com essas pessoas que gostam do calor humano? Como é que você vence esse desafio aí? Eu diria que hoje é meu desafio mais complexo, assim, tanto pela questão geracional, quanto pela questão remota, quanto pela questão das diferenças culturais. A Zenvia, como eu falei, né, ela comprou várias empresas ao longo de 2021. Então a gente comprou uma empresa argentina, comprou uma empresa de Blumenau, de Santa Catarina, comprou uma outra empresa de São Paulo. E qual foi o desafio que eu enfrentei naquela época? Foi integrar todos os times de vendas, né? Todas as empresas que são adquiridas em algum momento passam por isso, que é a integração dos times. E aí tinha mais um tempero nessa conversa, que era a remuneração variável. Tinha cada equipe com uma remuneração variável diferente, né? Então, primeiro item desafiador foi muito a cultura per se da pessoa mesmo, porque eu liderar uma pessoa que é do México é totalmente diferente de liderar uma pessoa que é de São Paulo, que é diferente de liderar uma pessoa do Rio, que é diferente de liderar uma pessoa de Santa Catarina. É muito diferente, as culturas são muito diferentes. Então, eu gosto muito de uma teoria chamada liderança situacional. Que ela diz que, basicamente, você precisa se adaptar com cada indivíduo que você fala, porque uma forma de eu dar feedback para um mexicano, ela é muito diferente de dar um feedback para um argentino. A forma de eu liderar um mexicano é totalmente diferente de liderar um brasileiro. Então, você precisa se adaptar, entender essas diferenças e se adaptar à cultura desse indivíduo. E aí tem mais um tempero nessa história ainda, que são as situações. Então, eu dar um feedback para um mexicano de uma coisa errada que ele fez na venda é muito diferente de dar um feedback sobre algo que ele fez errado com relação à cultura da Zenvia. Por conta da cultura dele é normal, mas para a cultura da Zenvia não é normal. Então você precisa se adaptar também a essas situações. Então é uma complexidade gigantesca, não é fácil. Você vai conhecendo as culturas, você vai se aprofundando e você vai entendendo que tem as suas diferenças e como é que você lida com elas. A RV foi um dos desafios mais difíceis da minha carreira, porque para quem é líder de venda sabe, né, que qualquer mudança de RV é muito difícil. Eu tive que mudar mais de 3, 4 times ali e unificar. Eu estava brincando aqui nos bastidores, né, que se fosse presencial eu teria apanhado dos vendedores, porque foi realmente um desafio grande. Deu tudo certo no final, mas foi muito desafiador na época. Isso foi no ano passado, no começo do ano passado. Hoje em dia está todo mundo já bem estabelecido. E a questão do remoto, a Zenvia é uma empresa que ela preza muito por resultado, assim. Então, se o vendedor... a gente também tem tempos flexíveis, né? Tem horário flexível, então a gente não se preocupa muito com isso. Obviamente, né? O vendedor precisa estar trabalhando em horário comercial, que é quando os nossos leads chegam, né? Quando os clientes querem falar. Mas, assim, o primeiro ponto ele está atingindo os objetivos dele, e os objetivos de uma forma mais ampla, não se ele está só vendendo. Ele está cumprindo os cronogramas de treinamento, ele está cumprindo os cronogramas de treinamento corporativo. Então, os objetivos de um nível mais amplo, né? A gente tem objetivos semestrais. Então, lá no objetivo do vendedor tem, né? Cumprir treinamento, bater as metas mensais, preenchimento do CRM está no objetivo de vendedor. Então, já teve vendedor, por exemplo, que foi super high performer, vendeu pra caramba, e aí ele não foi promovido porque ele não preenchia direito o CRM. E pra gente, pra nossa cultura, é muito importante. Que legal. Então, por a gente ser uma empresa muito flexível e remota, a gente tende a mais mapear os indivíduos, no geral, pela performance e pelo resultado. E não fazer microgerenciamento. Obviamente,
a gente também trabalha com algumas ferramentas que são muito importantes e que ajudam a gente a fazer isso. Então, todos os meus vendedores utilizam a nossa solução de venda. Então, assim, em último caso, teve algum problema, eu consigo ir lá na conversa do vendedor e ver o que aconteceu, né? A gente também não deixa super aberto esse tipo de tema. Tem várias ferramentas hoje que te ajudam a trabalhar de uma forma remota com controle um pouco maior. A gente não faz microgerenciamento, mas vira e mexe tem problemas. O cliente falou que aconteceu isso. A gente vai lá na conversa ver se o cliente realmente falou isso, cancela a venda e tudo mais, né? Então, acho que, primeiro, a cultura da empresa precisa estar bem impregnada nos indivíduos, eles precisam entender qual que é a cultura. E aí existe um trabalho gigantesco, corporativo, que precisa ser feito. Como é que você espalha a sua cultura de uma forma remota? De uma forma presencial muito mais fácil, porque o cara está vivendo aquilo do dia a dia, né? E segundo ponto, as ferramentas que você usa, né? Comunicação interna, comunicação com os clientes, ferramentas de produtividade. Existem várias ferramentas hoje que propiciam esse trabalho, assim. A Zenvia sempre foi remota e a gente só está crescendo mês a mês receita. Então, eu colocaria essas duas coisas, assim. Cultura e as ferramentas que você precisa para conseguir trabalhar dessa forma. Obviamente, a gente consegue reter vários talentos por conta disso também. Sim. Então, tinha uma vendedora super boa que ela foi para a Suécia e ela consegue trabalhar de lá tranquilamente. Que legal. Eu passei 3 meses em Londres 2 anos atrás para fazer um curso. Então, eu consegui trabalhar de lá também. Esse ano, eu passei 1 mês na Itália. Então, isso te dá uma possibilidade incrível de você se desenvolver também, aproveitar essa mobilidade para se desenvolver, aproveitar essa mobilidade para viver também. Né? Então, a minha mãe mora no litoral de São Paulo. Chega nas quartas-feiras à noite, eu vou para lá, trabalho de lá quinta e sexta, passo o final de semana e volto. Então, isso é muito bom também. Então, o trabalho remoto ajuda também a reter talentos. Eu imagino que se a Zenvia tomasse a decisão de ir para o presencial hoje, provavelmente a gente perderia vários talentos por conta dessa cultura que a gente sempre propagou e dessa flexibilidade que a gente sempre ofereceu para os funcionários. Que legal. E eu acho que tem uma questão também, se foi uma cultura que foi construída, né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, né, o G4 que fala, cara, a cultura aqui é do presencial e acabou, e é a questão da cultura. Exato. Né? Eu percebo assim, para empresas que conseguiram migrar para essa cultura, ou nasceram nessa cultura, talvez algo mais factível, ou não vou dizer que é fácil, mas meio que já nasceu assim e acaba acontecendo. Eu acho que empresas que estão mais em ascensão, assim, que o cara está crescendo muito o time, talvez seja o caso de vocês, mas acho que vocês passaram esse boom um pouco, né? Uhum. Porque o que eu vejo assim, como na área de vendas especificamente, como a gente tem profissionais que são muito distintos, o fato dele estar colado com o outro acaba ajudando um pouco o desenvolvimento. Ajuda né? muito. Mas é uma questão de cultura, de Exato. construir. Eu não acho que tenha melhor e pior. Eu acho que tem prós e contras e depende muito da cultura da empresa. Sim. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, hoje, na Zenvia, como eu moro aqui em São Paulo, tem uma pequena parte do meu time que também mora em São Paulo, todas as quartas-feiras a gente se encontra, mesmo sendo opcional. Que legal. Por quê? Porque, putz, a gente gosta de estar junto, às vezes a gente ajuda um ou outro ali, às vezes a gente tira alguma dúvida de alguma venda. Isso facilita muito o presencial, não tenho dúvida disso. Essa troca, ela é muito rica, né? Só que você deixa também esses prós do trabalho remoto. Então, para mim, não tem melhor ou pior. Depende muito da cultura, em que fase você está, em qual estágio você está. Eu trabalhei na Vivo durante anos presencial, na Zenvia também nos primeiros anos eu trabalhei presencial. Então, eu acho que vai muito mais da cultura que você quer colocar para a tua empresa, do estágio que você está, do momento que você vive, do perfil dos profissionais. Eu acho que os profissionais que são mais júniors têm um pouco mais de dificuldade de trabalhar no remoto. E aí, para esses, a gente às vezes precisa fazer um pouco mais de microgerenciamento. Profissionais que são um pouco mais seniors, obviamente, essa relação não é direta, mas tende, né? Você tende a confiar um pouco mais nele, né? Até porque ele é mais sênior, de fato, ele vai saber lidar com o remoto. Então, não acho que tem contras e prós, não tem melhor e pior, assim. Boa, excelente. E para a gente pegar agora a outra parte, né? A gente falou de marketing, foi onde você começou sua história, depois de vendas. E como é que é essa relação do pós-venda, né? Também é uma relação às vezes conflituosa, né? Assim como tem do marketing com vendas, Sim. do vendas com pós-vendas,
E como é que resolve essa questão de up cross-selling, se isso ficar na mão do pós-vendas, fica na mão dos vendas? A gente fez um trabalho para uma grande rede de varejo, né, nacional, e lá eles vendem só uma parte do produto. Então tem vestuário e tem tênis, né? E aí o vendedor só vende o tênis, não vende o vestuário. E aí a nossa discussão lá era, cara, pô, eu criei todo o rapport para vender um tênis de R$ 4.000 pro cara, de R$ 3.000 pro cara, e aí agora que eu vou fazer o upselling de vender a jaqueta, os shorts, a meia, etc e tal, eu não posso. Né? Como é que você vê essa questão do vendas com pós-vendas, que eu sei que também é uma especialidade sua aí? Legal. Só para explicar, né? Hoje eu sou responsável por toda a parte de vendas e onboarding e sucesso do cliente. Eu não sou responsável por suporte, mas sou responsável pela área de sucesso do cliente. Acho que o primeiro ponto de diferenciação para mim que é importante, assim, o sucesso do cliente na área de tecnologia. O sucesso do cliente, o CSM, né? O gerente de sucesso do cliente, às vezes ele é muito confundido com o suporte premium. Uhum. E é isso que eu falo muito pro meu CSM, assim. A área de CS não é um suporte premium. Obviamente, assim, se o cliente tem uma confiança em você grande, ele vai tirar alguma dúvida, ele vai pedir alguma ajuda e tá tudo bem. Só que se você só tá fazendo isso, ou se você só tá fazendo, se 80% do teu tempo é isso, aí tem alguma coisa errada. Uhum. Né? O papel do CSM para mim é justamente garantir que o cliente cresça, garantir que o cliente não dê churn, garantir que o cliente evolua, tanto em receita dentro de casa, quanto em utilização do produto. Então, que ele utilize mais features dentro da nossa solução. E, obviamente, utilizando mais features, ele vai estar com mais lock-in, né? Que a gente chama. Então, esse é o primeiro ponto. Assim. Hoje, a gente... Explica isso aqui para a turma. Que foi legal o que você falou aí, mas o que é o cara ter mais lock-in? Quanto mais funcionalidades dentro da nossa solução ele usa, provavelmente é uma inferência que a gente faz, maior o tempo que esse cliente vai ficar com a gente. Então, se você tem um cliente, por exemplo, que está usando uma feature só sua, para ele migrar de solução é muito fácil. Porque ele vai lá, troca e sai usando. Agora, se ele está usando várias, se ele tem integração com o sistema, se ele tem um chatbot configurado, aí é muito mais difícil. Quer dizer que ele está tendo um sucesso grande com a nossa ferramenta. Então, quer dizer que provavelmente o tempo que esse cliente vai ficar com a gente ele é maior e o churn vai ser menor. Né? Então, essa é uma métrica de sucesso, de fato. Legal. Tá? Isso é o que a gente chama de lock-in. Então, partindo desse pressuposto, o que a gente tem dentro da Zenvia? A gente fomenta muito os CSMs trabalhando junto com a automação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem algumas ferramentas que, por exemplo, identifica que a aceleração de vendas está usando uma feature. E se ela está usando essa feature, cara, para ela seria muito bom usar essa outra feature. Então, o que eu faço? Eu identifico isso de uma forma automática dentro do produto e já começo a fazer alguns disparos para aceleração de vendas. Em último caso, se for uma ação muito importante, o próprio CSM liga para o cliente e fala, você viu? O cliente mandou um e-mail, um WhatsApp, um SMS. Como a gente é multicanal, a gente acaba utilizando vários canais também. Então, a gente tem uma coisa chamada máquina de expansão lá dentro, que é justamente isso. São gatilhos inteligentes que disparam ações para que eu cresça o cliente. Então, a gente tem inclusive gatilhos que é, por exemplo, se o cliente está num plano de R$500 e ele está gastando 550, cara, é melhor para o cliente que ele vá para o plano de 600, porque ele vai pagar mais barato. Para ele é melhor. Então, a gente oferece para o cliente. Fala assim, vi que você está excedendo o seu plano. Se você usar o seu próximo plano, você vai gastar menos. Você não tem interesse? Isso de uma forma automática. Uhum. E, obviamente, cara, se for um deal de 50 mil, eu vou ligar para o telefone, ligar para o cliente e vou falar com ele, né? Então, primeiro ponto é isso, assim, como é que você trabalha a área de sucesso do cliente de uma forma que não seja um suporte premium. Isso é extremamente relevante para mim. E aí, o que você estava falando sobre a interação de vendas com pós-vendas, né? O que a gente tem muito é esse atrito muitas das vezes, né? O vendedor vai lá, vende. Hoje no meu time, o vendedor ele só é responsável pela venda. Tá. O time de CSM ele é responsável por toda a parte de upsell, cross-sell, enfim. Todo o crescimento do cliente a partir do momento que ele é um cliente. O suporte é só uma partezinha pequena. O suporte ele nem deveria fazer no melhor dos mundos. Mas às vezes ele acaba ajudando o cliente com uma coisa ou outra. Mas os CSM eles são responsáveis pelo crescer a conta dentro da Zenvia. O vendedor ele traz a conta, a partir do momento que ele trouxe a conta, o CSM é o responsável. Uhum. Então, às vezes, acaba muito tendo esse problema, né? O CSM fala, putz, o vendedor fez uma venda que não era o cliente que estava esperando.
Aí o vendedor fala, não, mas o CSM demorou para entrar em contato com o cliente, por isso que deu churn. Então essas brigas acontecem muito, assim, muito natural. Assim como tem marketing, vendas e o time de pós-vendas é natural também. Então, o que eu gosto muito de uma metodologia importante, que fala que o indicador de metrificação sempre tem que ser o próximo passo. Uhum. Então, o trabalho de vendas não é só vender, assinar o contrato. É vender e fazer com que o cliente atinja o primeiro valor. E aí o primeiro valor ele é um conceito, né, que pode ser diferente de empresa para empresa. Então, por exemplo, hoje eu considero que se um cliente começou a trafegar mensagens dentro da minha solução, significa que ele está usando. Então, significa que ele atingiu o primeiro valor, então o vendedor está ok para receber essa conta. Tá. Então... O CSM, tá? O vendedor. Receber a comissão. O vendedor recebe a comissão. Legal. E aí já migra para o CSM? E já migra para o CSM. Tá. A verdade é assim, a partir do momento que ele assina o contrato, ele migra para o CSM. Tá. Só que o que acontece muitas vezes o CSM tem algum problema, alguma dúvida. Então, se você não garante isso, o vendedor... fala Ou assim, o cliente compra e não usa também, né? Não começa a disparar, enfim. Ou o cliente compra e não usa. Então, se você não garante que o indicador do vendedor vá até o primeiro valor, o que ele vai fazer? Assinou o contrato, mas é um problema meu. Uhum. Agora, quem vai resolver lá é o time de CSM. Isso acontece muitas vezes, né? Então, sempre é importante que você tenha um indicador posterior. Assim como pré-vendas e vendas. Acontece muito. Eu gerei uma oportunidade qualificada, mas o vendedor fez uma demonstração ruim. Por isso que a gente não fez a venda. Isso acontece demais também. Ele é remunerado pela venda ou pré-vendas? O pré-vendas ele é remunerado pela venda. Tá. Então, ele só Pela reunião também, não? Pela reunião, não. Ele tem uma meta de reunião que conta nos IOs, mas ele só ganha a partir da venda, de fato. Então, é interesse dele também ficar cobrando o vendedor de que ele faça o FUP, que ele faça as cobranças, né? Então, hoje tem o pré-vendas, tem um time de growth que gera lead. Exatamente. O time de growth, ele é responsável pelas oportunidades, não por leads. Tá. Isso que é legal. Cada pessoinha, ela é etapa por uma fase posterior também. O growth é oportunidade, é alguém que levantou a mão lá. Growth é um lead. Tá, um lead. Gerei um lead aqui. Tá. Um marketing qualify lead, né? Então, uma pessoa que levantou a mão. Aí tem um SDR, que vai qualificar esse lead para uma oportunidade. Ligando ou só... WhatsApp, ligando. Tá, fazendo... Na maioria das vezes por WhatsApp, mas também eles ligam em alguns casos onde eles não conseguem falar com o cliente pelo WhatsApp. Todo o nosso processo é pelo WhatsApp, mas às vezes tem alguns touches por telefone. Então, a meta... O que acontece? Se você não define a meta do marketing como oportunidade, o que eles fazem automaticamente? Vou gerar uma cacetada de lead. E se passar, beleza. Se vai não, beleza. ser extremamente ineficiente para a operação. Sim. Então, você vai ter lá 5 mil leads, e aí você vai ver a taxa de conversão de lead para oportunidade é super pequena. Ou seja, vai ter um monte o chatbot vai estar interagindo com um monte de gente, o SDR com um monte de gente, e vai qualificar uma porcentagem muito pequena. Aí você vai ter que crescer seu time de SDR porque o marketing tá mandando um monte de lixo. Então, na Zenvy, eles são responsáveis por oportunidade. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião que é para falar exatamente sobre esse passo. A gente consegue identificar, dessa campanha que você gerou aqui, 90% é lixo. Não faz sentido nenhum trabalhar em cima disso. Cancela a campanha agora ou se melhora ela. Então, a gente tem essas trocas. Se o marketing está isolado, o que ele faz? Cara, minha responsabilidade é gerar lead. Dane-se se vai qualificar ou não. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas agora... Pode, claro. Eu vou gerar um monte de lead aqui e depois o SDR que se vire lá. E aí, o que vai acontecendo? Você vai ficando... Aquelas métricas de vaidade, né? Você vai ficando feliz e fala assim, nossa, cara, um monte de lead, eu vou contratar mais SDR. Contratar mais SDR. Eu vou automatizar o processo, né? Vou colocar um chatbot ali. E aí, você vai vendo que você está gastando um monte de verba de mídia com um monte de gente desqualificada, né? Então, por isso que é super importante que esse step a mais, né? O marketing é responsável por... O que você faz quando você muda esse indicador? O marketing é o primeiro a ser responsável por isso. Fala assim, cara, tem um monte de campanha ruim aqui, eu vou tirar o investimento, vou colocar nessas maiores. Às vezes é impressionante, porque às vezes é o mesmo número de oportunidades que você gera com muito menos lead. Sim. Só que para minha operação é muito mais saudável, porque o SDR ele vai estar trabalhando naquilo que de fato é qualificado. Então ele consegue atender os clientes de uma melhor maneira. Né? E quando vai discutir o LTV, né? Para quem está vendo aí, talvez não conheça, Lifetime Value é o tempo que o cliente fica na casa, né? Entra todo mundo? Porque o Growth pode trazer um cliente que é bom para comprar, mas não é bom para continuar. E o CS pode ter
Sim. pegou um cliente que é bom para continuar, mas enfim, como é que é essa discussão? A gente discute, como assim, a minha operação de SDR de vendas, ela já está mais bem estabelecida, Uhum, porque assim, dentro do processo de SDR, dentro do processo de vendas, o que você tem nessas conversões? Às vezes tem uma margem de erro que você vai aumentar 2 pontos percentuais ou cair, vendas é a mesma coisa. uhum, Você consegue ir melhorando isso, mas é difícil você sair de um percentual de conversão de 30% para 50%. sim, O que muda de fato é a geração de demanda. tá. Então, o que a gente faz? A gente acompanha campanha e qual foi o LTV dela. Uhum. Então, se eu tenho uma campanha, Você olha a raiz lá embaixo. eu olho a raiz lá embaixo. Se eu tenho essa campanha que está gerando um LTV ruim, eu preciso resolver dentro dessa campanha. E eu já resolvo lá no topo do funil, entende? Porque, novamente, o processo tanto de vendas quanto de pré-vendas, até o do CSM, ele dificilmente vai corrigir esse topo de funil. Então, a gente olha direto na campanha. Obviamente, a gente olha todos os processos. E você olha por safras, por ciclos? Por Como é que... safras, por tá. safras. Vamos dizer assim, vou pegar tudo que eu fiz no primeiro trimestre, tô olhando por aqui... mês, a gente olha por mês. Por mês. Mas em quanto tempo você olha se esse cara deu churn ou não? Para ver se a campanha foi boa. Tem duas formas de você fazer isso. Ou você olha para o passado. Tá. Então, eu vou olhar a safra de janeiro e vou ver o que ela fez até agora. Que aí são dados mais reais. Sim. Ou você pode olhar, por exemplo, agora a gente está em novembro. Fechar novembro e olhar novembro. E aí você faz um cálculo de LTV com indicadores que você já tem. Tá, legal. Então você já projeta o LTV. Para ter um guia, para depois você saber se você passou acima ou abaixo. Exatamente. Meu, então que você animal, já consegue que animal. projetar o LTV para frente, não precisa olhar uma safra muito antiga, entendeu? Sim, sim. Então Meu, você isso... consegue fazer das duas formas. E é isso o grande barato do Sales Ops, né? Porque a possibilidade de análise é um negócio gigantesco, né? Exatamente. Então, eu tava falando nos bastidores também, né? Que eu tenho um time pequeno, assim, acho que são 4 analistas e um coordenador, que basicamente o trabalho deles é melhoria contínua e trabalhar nesses indicadores. Então, eles são responsáveis pela assertividade do número, por fazer todas as visualizações que a gente precisa, pelas análises... e também agora a gente está fazendo alguns pilotos para usar a IAG dentro desse processo. Sim. Então, ao invés de eu diretor aqui, ir lá no painel e ver quanto é que está a minha conversão, cara, eu vou mandar um WhatsApp e falar assim, quanto é que está a conversão hoje? Ou me envie uma conversão todos os dias no final do dia. E já manda isso, eu não preciso ter que olhar um dashboard. Sim. Entende? A IAG está vendo isso, inclusive, para mim. Posso perguntar para a IAG, inclusive, qual que é o principal indicador que está fugindo com relação à minha meta? Ela já vai trazer. Cara, o seu indicador principal, que está ofendendo a sua operação hoje é o ticket médio das novas vendas inbound. Então, a gente já está fazendo isso para ser mais conversacional, digamos assim, para que eu não tenha que ficar olhando dashboards todos os dias ou, inclusive, gerar gatilhos, né, todos os finais de dia para olhar quais são os indicadores e onde estão os problemas. Meu, que maravilhoso. Você ficou até emocionado aqui, né? Eu fiz engenharia, né? Então, olhar isso do ponto de vista de vendas, essa parte de dados e tal, isso é muito legal, muito legal. Eu também sou pós-graduado em engenharia de marketing, né? Eu sou uma pessoa muito processual, sou aquele cara gerente chato, diretor chato, que se tem alguma oportunidade fora do prazo, eu vou lá e falo assim, o que está acontecendo? Por que você não atualizou? Já teve gente que a gente demitiu porque não atualizava a pipeline. Sim. Para mim é uma coisa assim... as pessoas brincam muito, né? Assim, o vendedor ele ganha o fixo para preencher o CRM e fazer as demos dele, né? O variável é para vender. Sim. Então, para mim é muito verdade, assim, o pipeline precisa estar atualizado. E aí uma coisa importante também em relação às automações, existem várias automações que você consegue fazer para ajudar o vendedor hoje. Então, por exemplo, a nossa solução da Zenvia, ela já está integrada com o CRM. Então, eu já mando todas as informações da conversa que eu tive com o meu cliente. Se eu configuro um lembrete dentro da minha ferramenta, já vai lá para o CRM. Se eu configuro uma nota, entrar em contato com o cliente no dia tal, já vai para o CSM. E isso, obviamente, tira um trabalho operacional do vendedor gigantesco. Sim. Né? Por exemplo, FUP também. A gente pode apertar um botãozinho lá e fazer assim, começar a iniciar FUP com o cliente. Aí você configura lá uma régua com 3 steps de WhatsApp para cobrar o cliente. E aí, viu a proposta? E aí, viu a proposta? E aí, o que achou da proposta? Então, são coisas que o vendedor não precisa mais fazer hoje em dia, né? E aí, nesse caso, por exemplo, é um padrão ou o vendedor seta o dele? Ele pode o coordenador cria um padrão junto Legal. com o vendedor. Legal. Mas você tem a possibilidade de criar por vendedor, sim, se claro. você quiser. Isso claro.
tranquilo. O CRM a Zenvia tem um CRM próprio? Não. A gente não tem um CRM. Muitas empresas usam a nossa solução de atendimento de WhatsApp para vendas como CRM, empresas menores que não têm um CRM, mas as empresas maiores, muito o que a gente faz é integrar CRMs com a nossa solução, justamente para ter essa troca de informações. Tipo, chegou um lead, dentro do meu WhatsApp eu já vou lá, crio o lead dentro do CRM para o cliente de forma automática. Muito bom, papo maravilhoso com o Michael aqui. Eu acho que assim, uma aula de marketing. Depois a gente tem que deixar aqui, pro pessoal da produção aí, deixar aqui o que é churn, LTV, CAC, SaaS, base e tal. Eu dei trabalho para eles hoje, né? Desculpa aí, pessoal. Mas é bom aí pro pessoal entender. Talvez a gente marque um próximo aí só para falar dessa sopa de letrinhas, né? Mas se você é líder de vendas, ou se você é empresário ou vendedor e não conseguiu entender algumas dessas sopa de letrinhas, pode ser que você esteja atualizado ou, para ser mais claro, que você esteja perdendo oportunidades de utilizar essas leituras de dados dentro da sua gestão de CRM, de pipeline e tal. E o que eu vejo, Michel, assim, a gente ainda, em algumas empresas, passa pela barreira do cara não querer usar o CRM. Então, assim, ainda está muito para trás. Então, quem estiver assistindo isso, que possa se empoderar, dizer assim, nossa, olha quanta oportunidade legal. Seria como se o vendedor estivesse se recusando a usar o Google. Fala assim, não vou mais usar o Google para pesquisar qual restaurante eu vou. Fala, cara, você vai fazer o quê? Olhar nas páginas amarelas, né? Então, são todas essas possibilidades que a gente tem. Indo para a nossa reta final aqui, Michael, que já estendo aqui pela quantidade de conteúdo, convite para que você volte aqui. Você falou que pratica esporte, um dos nossos valores aqui é o esporte, né? A gente gosta muito do esporte porque ele traz a questão da autorresponsabilidade. Então, quando você vai lá, não performa bem numa corrida, num jogo coletivo, etc e tal, você vai ter muitas pessoas para culpar, mas principalmente você mesmo, né? E quando você está numa empresa, você às vezes fica jogando sempre, o pessoal da outra área, o pessoal de etc e tal. Me conta um pouquinho da sua história com o esporte aí, o quanto isso te ajuda na sua relação profissional, nas suas atividades profissionais hoje. Legal. Eu jogava futebol quando eu era mais novo, assim, muito novo. Depois eu migrei pro vôlei, né? Comecei a ficar alto. Migrei pro vôlei, joguei 15 anos da minha vida vôlei. Ainda sonho em jogar vôlei um dia de novo, mas eu tô com problema no joelho, não faz muitos anos que eu não jogo já. Joguei mais ou menos até os meus 26, 27. E aí depois eu joguei tênis. Comecei a jogar tênis faz uns 3, 4 anos que eu jogo tênis já. É um esporte que eu tô fascinado. Dificilmente você vê alguém que começa a jogar tênis que para, porque é um negócio surreal o vício que ele te traz. E é engraçado, né? Comparando o vôlei que eu joguei com o tênis, né? São esportes bem diferentes. No vôlei, como são 6 pessoas em quadra, você consegue dividir bastante a responsabilidade, né? Então, às vezes você tá num dia mal, tem uma pessoa que te ajuda, que vai lá, leva o time nas costas, às vezes é o contrário. Ou às vezes você tem uma função muito específica que você fazendo direitinho já ajuda o time. Então é um esporte coletivo. Eu acho que a sensação que eu sentia, pelo menos jogando vôlei competitivamente falando, a pressão era muito menor. Porque é justamente isso, você consegue dividir essa responsabilidade. No tênis já não. No tênis é individual, né? Então é uma pressão de você contra você mesmo, assim. Então, quando eu comecei a jogar, foi inclusive bem difícil pra mim, assim, porque obviamente eu ainda sou ruim, né? Mas eu era pior naquela época. Eu perdia praticamente todos os jogos que eu jogava. E eu falava assim, cara, eu sou muito ruim nisso, eu não vou conseguir melhorar nunca, é um esporte muito difícil, não é pra mim, etc e tal. E aí, obviamente, assim como uma área de vendas, né? Como um vendedor, você vai treinando, vai se dedicando, vai fazendo roleplays, né? Você vai jogando com amigos, etc. E você vai melhorando até que chega no dia que você ganha a primeira vitória, ganha a segunda, ganha a terceira e por aí vai. Então, o que eu acho, assim, fazendo um paralelo do tênis com o ambiente corporativo, principalmente num cargo de diretor, a pressão, obviamente, né? Hoje, no começo, para mim, jogar tênis era difícil porque eu sentia uma pressão muito grande. Hoje em dia, eu levo isso como apesar de eu competir ainda, né, em campeonatos, eu levo isso como uma distração, um hobby que eu faço. Então Mas fica puto quando perde? Eu fico puto comigo. Tá. Às vezes eu erro uma bola, como eu sou uma pessoa bastante competitiva, eu fico mais puto comigo, assim. De fazer uma coisa que eu não deveria ter feito. Muito mais do que ter perdido em si. Joguei mal esse dia. Fico muito mais com a minha própria performance, né? Então, acho que a pressão, ela é inerente ao dia a dia de trabalho, principalmente no cargo de diretor, né? Quanto mais você sobe, maior a pressão fica, isso é normal.
E eu acho que a grande questão é como saber lidar com isso. Porque se você recebe a pressão e você não sabe lidar, você começa a ser uma pessoa com pouca inteligência emocional, começa a descontar isso na sua família, nos seus empregados, né? Então isso é ruim, só te prejudica. E no tênis é a mesma coisa. Se você não leva aquela pressão de uma forma positiva, você joga pior. Isso é normal, né? Eu acho que a questão da competitividade, se ela for bem dosada, eu acho que isso é importante para qualquer pessoa, principalmente vendedor, né? Vendedor tem isso inerente. É uma coisa que eu brinco, mas não brinco assim. Eu sempre quero fazer um resultado melhor do que as outras diretorias na Zenvia. Para mim isso é assim, gente, se a gente está disputando Jockey Pô contra a área, a gente tem que ganhar. Porque eu sou muito competitivo nesse nível, assim. Então, obviamente, de uma forma saudável, eu acho que isso é sempre bom para um vendedor. E eu acho que a disciplina também, no tênis você tem que ter muita disciplina, assim como no dia a dia, principalmente no ambiente remoto, assim, a minha família brinca, né? Fala assim, cara, o mundinho do Michel, quando ele entra naquele escritório, é outro. Porque assim, eu entro, eu acordo, tomo meu café, eu fecho a minha porta e é como se eu estivesse no escritório. Eu trabalho mais do que nos dias que eu vou pro escritório, por exemplo. Então, eu tenho uma disciplina de estar ali de fato, sendo remoto ou não, que eu acho que, assim como no tênis, né? Se você não tiver disciplina, fazer as coisinhas ali, os detalhes, você não consegue jogar. Então, eu acho que tem vários paralelos, assim, mas hoje em dia, para mim, o esporte, ele é tanto a academia quanto o tênis, é uma forma de me distrair da pressão do dia a dia. Eu vou para realmente aliviar minha cabeça. Aqueles 1h30 que eu tô batendo na bola ali, eu esqueço um pouco do trabalho, das conversões, do deal que eu preciso fechar, ou do cliente que eu preciso resolver o problema. Então, hoje, assim, o esporte ele é fundamental para minha saúde mental, assim. Eu passei por um período muito difícil em 2020, assim, de depressão. Foi bem na época que eu não... Coincidentemente, né, que eu parei de fazer esporte 100%. E hoje em dia, assim, se eu não faço, eu vou dormir mal-humorado, assim, sabe? Pra mim, assim, assim como eu trabalhar todo dia. Assim como eu trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa no dia, senão eu fico meio, putz, hoje meu dia não foi tão produtivo. Eu preciso ir na academia, eu preciso que seja dar uma caminhada, assim. Sim. Então eu preciso fazer alguma coisa pra botar a minha cabeça no lugar, assim, sabe? Que legal, cara. A gente daqui é muito fã do esporte, assim, a gente gosta muito. E aí eu gosto de correr, né? E correr, embora seja um esporte meio coletivo, porque você tem lá os caras que te apoiam, no fundo ele é individual, assim, bem individual, né? É diferente do tênis, né? Porque o tênis tem o reflexo da bola que volta, né? Sim. Então você tem que talvez ter um grau de concentração ali nas variáveis possíveis, né? Que muda um pouco da questão da corrida, embora a corrida também tenha a questão psicológica do, puta, eu vou ter mais 1 quilômetro, menos 1 quilômetro, coisa desse tipo, né? Eu corri 5 quilômetros uma vez só. Fui fazer uma corrida de um amigo meu que estava organizando. Quero fazer outras nesse nível, assim, não maratona, pelo amor de Deus, não consigo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, você tá falando sobre a coletividade, assim, esse sábado eu fui correr, e você correr sozinho, para mim pelo menos, e correr durante a prova é totalmente diferente. Sim. Porque as pessoas correndo ali te traz uma energia tão positiva que fica muito mais prazeroso, né? Então acho que a coletividade na corrida é muito mais nesse sentido, assim, né? Além da competitividade, óbvio, de cara, querer fazer o melhor tempo e tudo mais, eu acho que a corrida em grupo ali, principalmente nessas corridas competitivas, te traz uma energia que eu correndo 5 km, por exemplo, sozinho, é totalmente diferente para mim. Pô, legal que você trouxe essa palavra energia, né? Como é que você vê essa palavra no mundo corporativo? Energia, né? Porque quando a gente fala isso é um negócio meio etéreo, gasoso e tal, né? Mas quando você vai numa prova de corrida, você fala, cara, a hora que eu tô correndo com 4 pessoas, existe ali uma energia, mesmo que invisível, né? Como é que você vê esse mundo invisível, esse mundo da energia dentro do mundo corporativo? Eu acho que ele é bem importante, assim, a energia do ambiente corporativo, a cultura da empresa, hoje para mim é fundamental, assim, A gente, por exemplo, a minha equipe, né, parte dela que mora aqui em São Paulo, pelo menos, vai no escritório toda quarta-feira, porque, cara, a gente gosta de estar lá, a gente gosta de estar junto, a gente vai almoçar junto, a gente faz happy hour junto. Então, a gente até sente falta. Sim. Por exemplo, nessa quarta-feira que teve feriado, a gente foi na terça-feira. Sim. Porque é uma energia boa de estar ali, sabe? Compartilhando algumas coisas, ou às vezes só trocando uma ideia, vai no café ali, faz uma fofoca, enfim. Então, acho que essa energia, seja remoto ou seja presencial, obviamente no presencial é muito mais fácil de transmitir a cultura, a energia,
ela é fundamental, assim, você trabalhar num ambiente que você não se sente bem, que você não vê uma energia boa, não sente uma coisa boa ali, eu acho que faz mal para sua saúde mental. Eu, graças a Deus, tive líderes muito bons, assim, eu acho que isso está muito relacionado com o líder que você tem também, né, de como é que ele te inspira ou como é que ele torna aquele ambiente agradável, né? Tá bastante relacionado com o seu líder, não só com a empresa ou com a cultura. Eu tive a sorte de até hoje ter líderes muito bons na minha carreira e não ter passado por uma situação ruim dessa. Mas eu acho que a energia, o ambiente que você convive ali, ele é fundamental. Não só para o teu dia a dia, o quão desgastante ele é, mas para a sua performance. Assim, eu vejo, assim, às vezes, alguns vendedores que estão com um problema pessoal, não tem como separar. E aí você vai para uma reunião com um cliente já desanimado, para baixo, é diferente. É Sim. diferente. Então, acho que isso impacta não só a saúde mental, como impacta também a performance. Apesar da gente sempre falar, né, sobre separar o ambiente profissional e pessoal, acho que isso ainda é muito difícil. Perfeito. Né? Então, sempre que eu puder priorizar estar num ambiente de energias positivas, de um ambiente agradável, que eu gosto de trabalhar, para mim é melhor. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho muito, mas eu gosto de trabalhar. Assim, para mim não é um problema nenhum. Inclusive, eu preciso me policiar, às vezes, para não passar do tempo, assim, sabe? Para não, às vezes, não aproveitar minha família, ou minha namorada, enfim. Às vezes, deixar eles um pouco de lado, porque eu tô trabalhando tanto que eu fico muito... Você conhece o livro Jogo Interior do Tênis? Não. Então fica uma dica boa aí. Legal. Porque ele conta a história, né, de como é que você está numa disputa, você pode usar isso aí na prática. Que legal. E aí ele tem uma fórmula que ele fala: alta performance é igual potencial menos interferência. Então ele diz o seguinte, né? Pô, eu tenho a possibilidade de ganhar esse campeonato porque eu no ranking estou melhor que todo mundo, por exemplo. Então quer dizer que o seu potencial é de ganhar. Sim. Só que a sua interferência daquele dia, da sua mente, ou de você não ter treinado 5 vezes na última semana, coisa do tipo, vai fazer com que o seu potencial possa ser reduzido. E aí ele faz uma brincadeira que eu acho super legal, que ele diz assim, cara, quando você estiver jogando tênis, né, e o seu oponente estiver ganhando, você pergunta para ele como é que ele faz para ele dar aquele forehand. E isso vai fazer na cabeça dele com que ele tente te explicar, e ao tentar te explicar, no próximo saque ele vai tentar pensar como ele está fazendo. Sim. Porque já é algo que ele faz automático muito bem. E aí ele vai errar. Então fica essa dica do livro aí que é muito legal. Isso é clássico no tênis, assim, sempre tem trocas assim, entre os pontos, né? Você muda de lado. E eles sempre falam assim, nossa, tá sacando bem hoje. Nossa, sua direita tá boa, sua esquerda tá boa. Então, assim, essa é uma jogadinha clássica já no tênis, que é bem falado. Mas eu acho que, assim, é nítido, assim, os dias que eu tô com algum problema na cabeça, algum problema pessoal, que eu vou jogar tênis, assim, a minha performance é totalmente diferente. É a mesma coisa na empresa. Tem dias que eu já acordo mais mal-humorado, assim, que eu falo, vixe, hoje não vai ser um dia bom. Tem algum ritual de manhã que você faz? Eu gosto de tomar café com calma. E eu não consigo treinar de manhã, porque como eu tenho problema no joelho, eu tenho rigidez matinal, que chama, né? Então, eu tenho problemas no joelho de manhã, então eu não consigo. Mas o que eu gosto de fazer de manhã é, principalmente, tomar um café com calma. Café com calma, adoro essa frase, cara. Pra mim, isso é fundamental, assim. Muitas pessoas que trabalham no remoto tem aquela brincadeira, né? Você começa a trabalhar às 9, às 8h55 você acorda, lava o rosto e vai. Sim. Eu acho isso terrível, acho isso horroroso, não gosto. Então eu gosto de tomar meu café com calma, às vezes eu ouço uma música, ouço um podcast, ou ouço gosto muito de podcast de tênis também, Sim. né? Ou eu vejo uma série leve, assim, para esfriar um pouco a cabeça. E gosto de me planejar, assim, cara, 10 minutos antes, o que eu tenho de mais importante, já aceito ou rejeito as reuniões que eu não vou conseguir entrar. Para mim, planejamento no começo do dia também é uma coisa importante, assim. Boa, muito bom. Para ir para a nossa super reta final aqui, fala algum, assim, a gente aprende com os nossos acertos e tudo mais, né? Mas tem alguns erros nas nossas vidas que trazem para a gente um aprendizado marcante, né? Não sei se você consegue lembrar e pode ser do esporte, pode ser do trabalho. Qual foi uma coisa que você fala assim, pô, aqui eu errei, eu acho que poderia ter feito melhor, mas graças a Deus que isso aconteceu, porque isso me permitiu lá na frente usar esse aprendizado de uma outra forma, de um Sim. outro lugar. Eu acho, eu fiz vários, né? Tem vários que eu já fiz. Eu acho que o meu maior erro, assim, eu penso muito nisso hoje, é subestimar o trabalho do time comercial e do time de CSMs. Porque quando você está no marketing, isso é muito fácil, né? As pessoas cometem muito esse erro do tipo, cara, eu mandei o lead lá pronto e o cara não converteu. O que ele fez? Fez a demo errada, etc e tal. Então, assim,
independente de para onde minha carreira for fluir daqui para frente, etc e tal, acho que qualquer pessoa do marketing que tem uma experiência em vendas é uma coisa extremamente rica, ou em CSM. Então, acho que assim, esse subestimar o trabalho do vendedor é uma coisa que eu olho para trás e falo assim, cara, realmente é difícil esse negócio, hein? É bem difícil esse negócio. Então, é uma coisa que eu penso praticamente todos os dias, assim. E eu fico muito feliz na minha trajetória de ter tido essa experiência. Era um shift que eu já queria fazer para ter essa experiência, para ver se era tão difícil assim como falavam. E, cara, é muito mais difícil do que eu imaginava. Muito mais difícil do que eu imaginava. Por isso que a gente chama aqui os vendedores de protagonistas do progresso, né, velho? Porque só quem tá lá na rua, né, bicho? Só quem tá na ponta sabe. É foda. Exatamente. E, cara, eu tenho um apreço enorme pelos vendedores, não à toa, eu sou vendedor, tenho uma empresa que chama Aceleração de Vendas. Outro dia eu tava num grande laticínio brasileiro, um dos maiores do Brasil, e a gente chegou para fazer a mesa com o diretor comercial lá, e aí o diretor comercial falou, cara, 404, esse é o número, falou pro cara do lado, assim, né? Aí eu tava ali, meio que entendi, ele falou, não, 404 é o número mágico. Imagino que era a meta que o cara tinha para chegar, mas você vê assim, meu, era acho que dia 27 ou 28 do mês, e o cara, meu, 404, eu não sei se era tonelada, se era quilo, se era milhões, eu só sei que assim, velho, o cara tava buscando aquele número, e ele ainda falou, cara, 404 porque é um número mágico, 4 mais 0 mais 4 vai dar 8, então, cara, o número está... Sabe, porque assim, é um negócio que, meu, é uma pressão foda, a gente brinca, né? As pessoas falam, o vendedor é muito otimista. Eu falo, cara, se o cara não tiver algum grau de otimismo, é muito difícil, porque é muito duro, assim, né? Você tá para colocar o pedido lá e o cara, não, putz, o diretor saiu de férias, eu vou assinar mês que vem. Você fala, caraca, velho. Trocou o diretor, né? Então, pô, que legal que você tem esse apreço, que legal que foi um aprendizado. Acho que fica a dica aí pra turma, porque só quem tá na ponta sabe. Quem tá na ponta sabe, né, meu velho? Exatamente. E aí o vendedor também tem aquilo do... o mês começa todo dia, né? Então Todo você dia. pode ter feito um excelente mês, assim, no dia 11 era de novo. Aí você tem que buscar o pão. Então, essa resiliência do time de vendas, para mim, é uma coisa incrível, assim. Então, eu passei a admirar. Eu já admirava, na verdade. Eu nunca tive um relacionamento mal, mas eu admiro muito mais hoje, assim, o trabalho do vendedor do que quando eu estava no marketing. Hoje cara, meu dia já vai ser mais feliz por ouvir isso de um diretor, porque poucas são as pessoas que reconhecem aí, né? Sim. E mais do que isso, né? Muitos se tornaram vendedores, né? Porque os vendedores, eles têm habilidades que não são habilidades que eram vistas como algo positivo no passado. Sempre foi bom quem tirou 10 em física, matemática, português. E o cara que agilizava a festa junina da escola, botava 1000 pessoas lá né, que é uma outra habilidade. Exato. Aí, a ponto do Fórum Econômico Mundial listar agora as 10 características do profissional do futuro, que são as características, todo ano ele solta 10, né? Você pegar as 10 do ano passado e as 10 desse ano, são as características do vendedor. Mas como antes era o foco só no produto, em produzir mais rápido e mais barato, aquelas competências de um cara que sabe se comunicar, se relacionar, nunca foram relevantes, né? Hoje, na era da comoditização, o que faz sentido cara, eu preciso ter um vendedor que faça a diferença lá na ponta. Exatamente isso. Michael, para a gente finalizar aqui, o que você diria para o Michael, que tem 8 anos de idade, se você hoje pudesse se encontrar com ele em alguma praça, em algum lugar que você estava, e pudesse olhar para ele, e ele olhar para você, e aí o que ele... Não é o que você diria para ele, o que ele diria para você? Comece a jogar tênis, cara. Vai ser muito mais fácil no futuro. Que hoje você só vai apanhar. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é uma coisa que eu busco muito ainda hoje. Eu ainda acho que não encontrei o meu equilíbrio, que é viver mais aquele momento e dar mais valor à família, assim, né? Desde os 8 anos. 8 anos foi engraçado que você falou, porque a idade que meus pais se separaram. Então, dá mais valor desde os 8 anos até, porque a gente chega naquela fase da adolescência, né? A gente não quer saber dos pais, etc e tal. Hoje eu valorizo muito isso. Ainda tenho dificuldades em conciliar trabalho e vida pessoal. Hoje, muito melhor do que já foi, mas ainda preciso melhorar ainda mais. É uma coisa que eu busco até hoje, assim, e eu acho que se eu já fosse mais apegado desde quando eu era criança, seria muito mais fácil hoje ter esse equilíbrio. Então, é uma coisa que, enfim, eu busco ainda hoje, estou melhorando, mas eu acho que se naquela época eu pudesse ter aproveitado mais sem... Numa época que era muito mais fácil, né? Porque eu não trabalhava, era só estudar e tudo mais, e brincar.
eu acho que seria muito mais tranquilo hoje. Então, talvez seja a mensagem final, né? Tenham equilíbrio, o trabalho não é tudo, eu busco isso todos os dias da minha vida e valorizem a família é o bem mais importante que a gente tem. Maravilha. E aí a gente viajando para o futuro, 72 anos depois, então o Michael com 80 anos, com o auge da sua sabedoria, do que você já acumula hoje e vai acumular mais para frente, o que o Michael de 80 anos diria para o Michael atual? Eu espero que você tenha se aposentado bem cedo e que tenha aproveitado muito a sua vida. Eu acho que, assim, eu busco trabalhar muito hoje, porque eu realmente tenho o objetivo de me aposentar um pouco mais cedo do que o normal, de acumular um patrimônio e me aposentar cedo para conseguir, de fato, aproveitar a vida sem nenhuma grande preocupação. Eu acho que dificilmente eu vou deixar de trabalhar, seja com 70, com 80 anos, mas talvez um trabalho um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Então, eu acho que é isso, assim, buscar uma vida que eu consiga priorizar o meu pessoal e não o profissional, que é o que eu faço hoje, né? Maravilhoso, muito obrigado, Michael, pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que organizou aí também, e quando precisar, só me chamar que a gente volta aqui. Foi um prazer, passou rápido, né? Passou rápido, passou cara. Voando. E eu queria, acho que talvez seja uma característica que a gente tem aqui, mas queria parabenizar você pela vulnerabilidade. Você trouxe vários aspectos, né? E que a gente não vê muito comum no ambiente corporativo, do cara que se coloca numa posição de diretor, ainda mais dessas grandes empresas que são bem-sucedidas, como a Zenvia. Então, obrigado pela vulnerabilidade, por poder compartilhar isso com a nossa audiência, comigo também. Foi uma aula de vendas para mim, eu gosto muito de vendas e foi muito rico poder estar contigo aqui, esse nosso processo. Em breve sairão os cortes, então queria que você deixasse seu recado final aqui para a turma que vai nos assistir sobre vendas, negócios, autoconhecimento, esporte ou o que você sentir no seu coração. Eu acho que, primeiro, novamente, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, eu estou no LinkedIn disponível. E, sim, o que eu busco bastante hoje em dia é o equilíbrio profissional e pessoal. O trabalho, ele é muito importante na minha vida, eu adoro trabalhar, que nem eu já falei aqui, mas ele não é tudo. Mas, assim, uma coisa que meu pai me ensinou muito cedo, assim, para mim é muito importante, que enquanto você estiver no trabalho, dedique-se, faça o seu melhor, independente se você vai sair da empresa, se você não quer continuar lá, porque, enfim, você sempre vai ser lembrado, você pode ter referências de outras pessoas, então é isso que eu busco, dar 100% do meu tempo, da minha cabeça, do meu coração também para o meu trabalho hoje, e acho que isso é um segredo do sucesso, assim, você se dedicar de fato ao que você está fazendo, fazer com amor, que as coisas fluem naturalmente. Muito bom. Turma, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi mais um Vortex, uma série com os diretores comerciais aqui do AceleraCast. Lembrando sempre de você compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, turma!